Um bom dia para você. Louvado seja Deus. Deus, ele é simplesmente fiel e maravilhoso. Nesse momento, venho aqui compartilhar uma mensagem de Deus com a sua vida, que fica aqui no livro de Jeremias 33. A partir aqui do primeiro versículo diz o seguinte: Veio a palavra do Senhor a Jeremias segunda vez, estando ele ainda encarcerado no pátio da guarda, dizendo: Assim diz o Senhor que fez estas coisas, Senhor que as formas para estabelecer, Senhor é o seu nome. Invoca-me e te responderei, anunciar-te coisas grandes e ocultas que não sabes. Louvado seja Deus. Então, meus amados, o que a mensagem de Deus está dizendo aqui é o seguinte: Deus, ele se dirige, a palavra de Deus se dirige a Jeremias, ele estando encerrado ali no pátio da guarda, ou seja, ele estava preso. Então Jeremias se encontrava em uma prisão ali, guardado ali, e a palavra do Senhor se dirige a ele. E quando o Senhor se dirige a ele, o Senhor diz o seguinte: ó, clama a mim e responder-te-ei. Clama a mim e eu te dou resposta, ou seja, fala comigo e eu falo contigo, eu te respondo. Então, quando Deus fala isso para Jeremias, obviamente nós observamos uma coisa aqui: Jeremias não estava falando aí com o Senhor, porque quando o Senhor diz fala comigo que eu falo contigo, ou seja, clama a mim eu te respondo, porque ele não estava clamando, ele não estava pedindo nenhuma resposta a Deus. Mas por que Jeremias não estava pedindo resposta? Porque Jeremias já tinha pedido resposta a Deus e anteriormente. E agora Jeremias se encontrava encarcerado, ou seja, aprisionado em uma prisão por fazer a vontade de Deus, por entregar as mensagens que Deus entregava para ele. Ele clamava a Deus e Deus falava com ele, Deus revelava coisas a ele, e agora ele estava aprisionado. Então Jeremias ali naquela prisão, ele se revolta um pouco contra o Senhor, a ponto de dizer no seu livro, no livro de Jeremias aí, a ponto dele dizer que Deus estava contra ele, que Deus o colocou como um alvo e atirou flechas nele. Então você entende logo que Jeremias não estava de bem com Deus, então ele não estava falando com Deus, ele não estava buscando a Deus, até porque ele já tinha buscado muito e não tinha visto resposta para suas orações. Então ele está preso agora e ele resolve se calar, simplesmente silenciar-se dentro daquela situação. E aí Deus vem até ele. Deus vai lá dentro da prisão e diz: Jeremias, clama a mim e responder-te-ei. Você acha que eu não estou ouvindo a sua oração e que eu não estou providenciando a resposta? Porque você não ouviu a resposta no tempo que você queria, ou você não entendeu a resposta, porque muitas das vezes Deus fala comigo e com você, a gente não entendeu a resposta e Deus já respondeu. O que Deus vai fazer com você agora que está me ouvindo não é simplesmente te responder, ele vai te explicar agora, porque resposta ele dá e às vezes não entendemos. Jeremias ele estava tendo uma resposta de Deus, mas não estava entendendo. O que aconteceu? Jeremias estava em uma prisão e a Bíblia diz o seguinte: prenderam ele ali porque ele transmitiu a mensagem do Senhor para o rei e o rei não gostou. Então mandou jogar ele dentro do cárcere, dentro da prisão. Mas aquilo tudo não entendia o Jeremias, que era um trabalhar de Deus. Era Deus cuidando já de Jeremias. Jeremias estava dentro da prisão e ele não entendeu. Apesar de que ele veio anos depois de José lá, como nós conhecemos, José do Egito, né? Ele veio anos depois e poderia ter tirado daí uma lição, porque quando José estava na prisão, Deus permitiu que ele fosse lançado na prisão, dali ele saiu para governar.
Jeremias estava lançado agora na prisão, mas estava brigado com Deus ali, estava de mal, não estava clamando, não estava buscando, porque ele entendeu que parece que Deus não o respondia, não o ouvia, então não adiantava orar. Sabe aquele momento que você ora e diz assim, chega um momento que você diz, tá valendo a pena eu orar? Não tem resposta. Então ele estava dentro da prisão e ele estava tendo uma resposta de Deus que ele não estava entendendo. A Bíblia diz que quando o exército invadiu aquela cidade em que Jeremias estava aprisionado ali, em uma prisão daquela cidade, o exército, ele matou muitas pessoas, que era o exército da Babilônia. Matou muita gente foi morta. Pessoas que estavam pela rua. O exército invadiu, matou muita gente, aprisionou alguns. A Bíblia diz que lá na Babilônia, o rei Nabucodonosor ficou sabendo que tinha um profeta em Jerusalém que tinha profetizado que ele iria ter uma vitória. Então esse rei, esse Nabucodonosor, dá uma ordem ao general lá do exército e diz, olha, eu quero que vocês cuidem bem de Jeremias. Jeremias, ele já estava sendo bem cuidado dentro da prisão. Por quê? Porque Deus estava guardando ele ali para ele não correr o risco de sequer se arranhar no meio daquela guerra. Porque exatamente as pessoas não sabiam, o pessoal da Babilônia não sabia quem era Jeremias de aparência. Poderia matá-lo no meio da multidão sem saber que ele era o profeta. Mas ele estava guardado no cárcere, era um cuidado de Deus. E aí o rei diz, olha, eu estou sabendo que ele está na prisão. Chegue lá e tire ele da prisão. Cuide bem dele. Deu a ordem para o general do exército e deram a ordem para o primeiro homem do reino ali, depois do Nabucodonosor. E ele veio pessoalmente falar com Jeremias, ordenaram que tirasse ele da prisão e que ele vivesse aonde ele quisesse, ele escolhesse para viver, ele poderia viver, ele estava livre. Primeiro ele estava ali preso, mas era guardado pelo Senhor. Talvez você esteja preso agora em uma situação que você não pode fazer nada. Você está de mãos atadas. Você só pode esperar por Deus e você está entendendo que parece que suas orações não estão tendo resposta, não está tendo providência, Deus está te ignorando ou não quer te responder. Jeremias estava ali achando que Deus já era contra ele. Às vezes você pode estar assim em uma situação. Parece que Deus me ignora. Eu não vejo resposta para as minhas orações. Deus já está te respondendo e você não entendeu ainda. Deus está cuidando de você. Até que você está preso em uma situação, permissão de Deus, mas essa situação, Deus está cuidando de você no meio dessa situação. No meio desse vento, no meio dessa tempestade, no meio desse problema, no meio disso que você quer ver e não viu ainda. Você acha que Deus não está gerando o seu milagre? O milagre de Jeremias estava sendo gerado em outro país. Em outro país tão distante. Lá em outro país estava tendo uma reunião, estavam decidindo coisas a respeito dele. Ele nem sabia, Deus falando lá com as pessoas. É para libertá-lo, é para cuidar bem dele. Ali era o cuidado de Deus e ele dentro da prisão lá chateado com Deus. Não vou clamar, não vou orar. Sabe o que Jeremias disse, meus amados irmãos? Jeremias é um dos maiores profetas. Sabe o que ele falou no seu livro, na sua carta aqui, no seu livro? Sabe o que Jeremias disse? Eu nunca mais mencionarei, perdão. Eu nunca mais mencionarei o seu nome. Ele estava falando com Deus nesse momento. Porque ele achou que não valia a pena mencionar o nome de Deus, deu problema para ele. Talvez você está buscando a Deus e você está vendo gerando problema. Eu estou buscando a Deus e estou vendo gerando problema. Não vale a pena. Eles, nunca mais eu vou mencionar o seu nome, tá? Pronto. Ali ele diz, foi tipo isso. Não está escrito, mas foi tipo isso. Estamos intrigados. Não fala comigo. E ele ficou, não clamou mais dentro da prisão. Ficou trombudo lá, bicudo. E aí o Senhor vai lá naquela calmaria dele. A Bíblia não especifica aqui como exatamente Deus falou com ele, mas eu vou crer assim, dessa forma. Que Deus apareceu no sonho ali, com aquela voz tranquila e mansa e maravilhosa que ele tem. Eu acho que alguns aqui já ouviram. E
Deve ter chegado lá mais ou menos assim: Jeremias, converse comigo. Eu tenho resposta para você. Eu vou te revelar coisas que você não sabe. Você não sabe das coisas que vão acontecer lá na frente. Você está aí, mas você não sabe do que está acontecendo lá fora. Lá fora está acontecendo algo perigoso. Eu estou guardando você dentro dessa situação. Você está aí no cárcere, eu estou cuidando bem de você. E eu estou falando bem de você para outras pessoas. Então, ele desperta do sono. Eu creio assim. Ele acorda ali. E ele entende que ele precisa falar com Deus. Eu quero que você entenda. Em hipótese alguma, você pode deixar de falar com Deus. Mas está tudo pior, está tudo piorando, está tudo de cabeça para baixo. Mas você não pode deixar de falar com o papai. Se intrigar dele, não vai resolver nada. Você não sabe o quanto ele te ama, o quanto ele gosta de você, o quanto ele está cuidando de você. E você, ele estava lá atribulado. Eu estou numa prisão dessa aqui. Como é que Deus está comigo? Como é que Deus está me ouvindo? Está cuidando de mim em quê? Olha, Deus está cuidando de você nos mínimos detalhes. Não deixe a situação falar com você. Não deixe essa situação contrária falar com você e dizer: olha, Deus não te ama. Porque a situação contrária está mentindo. A realidade é o que o Senhor está mandando eu te dizer. O Senhor está mandando eu te dizer o seguinte: eu te amo, eu cuido bem de você, eu cuido dos mínimos detalhes, eu vou revelar para você e você vai ver, eu vou te explicar. Olha, Jesus disse o seguinte: tem coisas que eu faço agora que vocês só vão entender depois. Então o que Jesus está fazendo agora, ele vai te explicar. Daqui a pouquinho, você vai entender. E eu quero profetizar que vai ser a partir de hoje você começa a entender o trabalhar de Deus, tá? Eu quero pedir a você que não saia desse vídeo sem deixar o seu like positivo e sem compartilhar. Que Deus abençoe sua vida. Opa, para aí. Não sai do vídeo agora não, nem orei. Vamos orar aqui. Eu quero pedir a você que una a sua fé com a minha fé nesse momento. Eu creio no seu milagre. Eu tenho certeza, não é só falar eu creio, eu tenho certeza de que essa situação que se complicou vai descomplicar e você vai sair de posse de vitória. E o que você não estava vendo, você vai ver e você vai ver que é maravilhoso o que Deus preparou para você. Vamos orar agora. Meu Pai, em nome de Jesus, eu estou unindo a minha fé nesse momento com a fé desse irmão e dessa irmã, Senhor, que está orando comigo aqui agora. Ele crê, meu Pai. Ela crê e eu também creio. E o Senhor crê, meu Pai. O Senhor mesmo diz que tudo é possível ao que crê. Nós estamos aqui clamando em nome de Jesus, em nome daquele que crê todas as coisas, porque Jesus crê no nosso milagre e nós acreditamos. Então nós viemos a Ti, ó Deus e Pai, te pedir agora, Senhor, que a partir de hoje, é hoje, Senhor, comece o reboliço, comece, Senhor, o operar de maneira visível aos olhos desse irmão e aos olhos dessa irmã, que eles possam começar a contemplar visivelmente nesse mundo aqui, além do mundo da fé, nesse mundo aqui eles comecem a ver, meu Pai, o seu trabalhar, o seu cuidado, o que o Senhor tem para eles. Revela, Senhor, revela, estamos clamando, revela, Senhor, em nome de Jesus, amém. Fica na paz do Senhor, até a próxima, Deus te abençoe, você e sua casa, e eu quero que você diga amém. Se você puder deixar um comentário aí, deixe em nome de Jesus, tá? Para me ajudar esse canal a crescer. Deus abençoe sua vida.